Bom dia, nós estamos então no dia 13 de julho de 2011, às 9 horas da manhã, no céu Nossa Senhora da Conceição, aqui na residência do xamã Gideon dos Lacotas. Vamos proceder então a uma entrevista destinada à publicação no livro História da Ayahuasca. Meu nome é Marcelo Henrique Ribeiro Borges, sou historiador e vou conduzir essa entrevista então. Bom dia, senhor Gideon. Bom dia. O seu nome... Ou devo dizer, boa noite. Boa noite. O seu nome de registro, de batismo, é qual? Meu nome de batismo é Emiliano Dias Linhares. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 47 anos de idade. Eu nasci em 7 de março de 1964, às 4 horas da tarde, na cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais, na Zona da Mata. Certo. E Gideon dos Lacotas é o seu nome espiritual? Sim, é um nome que eu adotei como escritor, mas Gideon é meu nome espiritual mesmo. É assim que eu sou conhecido lá em cima. E o que é esse lá em cima? Quem é o senhor? Na Terra eu sou um homem muito simples, Marcelo. Muito simples. Que tudo que quero é ver a humanidade feliz. É só isso. Quem eu sou espiritualmente é impossível de se falar. Assim como é impossível de se falar quem você é ou quem é qualquer pessoa. A identidade da natureza humana escapa às pronúncias das palavras ou a qualquer forma de pensamento. Eu, você, eles, todos nós somos a essência. A essência. Isso não tem como ser dito, pensado ou visualizado. O senhor é um xamã? Eu ocupo a posição de xamã. Qualquer pessoa que diz eu sou o xamã, não é. Porque o primeiro princípio daquele que realmente ocupa a posição de xamã é saber que há uma posição em que nós chegamos, uma posição espiritual. Essa posição não existe e foi criada por uma mente muito maior do que a nossa, uma mente suprema. E somente pela compaixão e a misericórdia dessa mente cósmica é que nós conseguimos alcançar esse patamar. Então essa história, a pessoa quando fala eu sou o xamã, simplesmente significa que ela desconhece, que simplesmente nós ocupamos uma posição espiritual. E o que é ser um xamã? Ser um xamã, acima de tudo, é você ser. Acima de tudo. Mas pode substituir a palavra xamã por um médium aberto, um sensitivo aguçado. Uma coisa eu te dou certeza, Marcelo. Nós xamãs somos mais viajados no reino do Espírito do que nos reinos da Terra. E desde a sua infância o senhor já ocupa a posição de xamã? Eu ocupo a posição de xamã há mais de 600 anos. Não é essa a primeira vida que eu venho nessa posição. E claro, como é que poderia ser diferente? Desde criança eu manifesto sim as capacidades sensitivas. Sempre nasci já com a sensitividade aguçada, porque isso não vem do corpo, mas sim de mim que estou dentro dele. Que tomo conta, nem dentro, porque na verdade não estamos dentro do corpo. Nós estamos conectados a esse corpo. Mas nós não estamos dentro de um corpo. Isso é um grande erro ainda que o kardecismo não percebeu. Nós nem estamos aqui, na verdade. Até porque o aqui não existe. Esse mundo não existe.
Isso aqui é mais ilusório do que a gente pode imaginar. O mundo da matéria simplesmente não existe. Portanto, nós não podemos estar aqui dentro desse corpo. Isso tudo aqui, meu filho, isso aqui é um holograma, uma tecnologia de ponta. E o que é real? Real é onde eu estou. Real é onde você está. Real é onde vocês estão. Só que vocês ainda não têm a lembrança disso. Eu tenho. Essa é a diferença. Eu já consegui relembrar. E vocês ainda estão no processo de relembrarem. Nós não estamos aqui. Nós estamos lá. Dormindo, por assim dizer. Sonhando com aqui. Nós estamos no absoluto. Nós nunca saímos de lá. Até porque não dá para sair do absoluto. O relativo não existe. É uma ilusão. São esses tipos de consciência que me faz um xamã. Certo, vamos voltar a esse assunto um pouco mais adiante na entrevista. Agora eu gostaria de perguntar o significado de Gideon. O que é ou quem é Gideon no absoluto? E o que ele faz aqui na Terra? Novamente nós vamos voltar para o plano da ilusão e a origem. Quem é Gideon? Sou apenas mais uma consciência do absoluto. Como você que me ouve, como todos nós. No absoluto, nós escolhemos viver uma experiência de como é ser divino, de como é ser luz. E só havia um jeito de nós sabermos o quanto nós podemos brilhar. Que era ir para o oposto do que nós somos. Então, a grande mente, Deus, Walkantanka, Alá, mente cósmica, Ele, não importa o eu sou, criou o relativo para nós. Porque ele é exatamente o oposto do absoluto. A única forma de nós, lá, consciências divinas, podemos perceber, enxergar, saber o quanto nós podemos brilhar, o quanto nós brilhamos, era irmos para o nosso oposto, que é o relativo, que é o medo, que é o ilusório. É como uma vela dentro de uma fogueira. Imagina uma pequena vela acesa dentro de uma fogueira. Como que ela vai saber o tanto que ela brilha? Olha o tamanho das chamas da fogueira. Como que ela vai saber? Não tem como. Mas se você tira ela de dentro da fogueira e coloca num campo escuro, a 10 quilômetros de distância ela se faz brilhante. A 10 quilômetros de distância, do outro lado da montanha, quem olha essa vela acesa aqui, nesta montanha, do outro lado você vê que tem uma luz ali acesa. Ela se faz visível a quilômetros. Assim somos nós. Eu, você que me ouve, todos nós. No absoluto somos iguais. Iguais. E nós fizemos uma escolha. Eu, você, Marcelo, você que me ouve, todos nós. Nós escolhemos como é ser divino. Porque você já é divino. A sua essência, meu filho, ela já é absoluta, suprema. Mas o papai criou o plano relativo para que nós pudéssemos vivenciar a experiência de como é ser Deus, de como é ser divino. Então a gente vem para o relativo, nos é retirada a lembrança, você vem, que é o seu oposto, e aqui você vai vivenciar a experiência que você escolheu viver. E à medida que você vai vivendo essas experiências, você vai relembrando. Você me perguntou o que faz de mim um xamã.
Eu disse aqui, eu já relembrei, é exatamente a quantidade de experiências vividas que eu já tenho, que me permite relembrar mais que você que está ouvindo agora. Simples assim, viu? Isso tudo que eu estou dizendo aqui, vai chegar um dia que vai ser um conhecimento básico de toda a espiritualidade da Terra. Isso aqui já é pura nova era o que eu estou dizendo. Simples assim. Já houve alguma sociedade, cultura ou civilização que cultivou este conhecimento, que teve sabedoria sobre isso aqui na Terra? Nossa! Inclusive, toda essa base de conhecimento, hoje que eu passo para vocês aqui, está implantada no nosso DNA, de todo ser humano. Nós não somos da Terra. A nossa parte física, nossa herança cultural terrestre não é daqui. Só 3% do DNA nosso é realmente da Terra, que era parte de um primata que existia aqui naquela época. 97% do nosso DNA é mesmo alienígena. Os nossos pais, os pais dos nossos corpos pertencem a sírios, não é daqui. Eles deixaram esse conhecimento todinho para nós, em civilizações anteriores à nossa, lá na antiga Suméria, que está tudo registrado, bonito, sabe? Está tudo lá. Esse conhecimento que eu estou passando aqui agora já existiu intensamente ativo na Atlântida, Lemúria e outras civilizações ainda não denominadas pela história. E o senhor se recorda de existências passadas suas em alguma dessas civilizações? Não. Eu me lembro de muitas encarnações minhas. Realmente eu tenho consciência de diversas encarnações minhas. Desde a minha última encarnação como Lakota, na tribo dos Lakotas, onde presenciei o grande massacre, foi muito doído, dolorido. Isso foi há quanto tempo? Quase 600 anos atrás. Foi início da tomada do homem branco nas Américas. Então o senhor estava na tribo Lakota, encarnado, no momento da invasão europeia? Quando eles estavam chegando, sim. Inclusive eu posso dizer que a história da colonização, por assim dizer, né? Porque eles falam que descobriram as Américas. Eu não entendo descobrir o quê? Se aqui já era habitada, tinha civilizações altamente edificadas. Como que descobriram? Então, no momento da dominação branca aqui nas Américas, eu estava presente, sim. Eu me lembro bem de como aconteceu, sei certinho das coisas. Eu estava lá, tenho tudo aqui. E tenho lembranças de antes disso também. Desde a Roma Antiga. Tem uma boa história já, viu, Marcelo? Uma boa história formada. A respeito dos Lakotas, qual era a idade do senhor no momento da chegada dos europeus? Não, nós não contamos tempo como vocês contam, é diferente. Nós não temos essa noção. Assim como nós não conhecíamos uma palavra para eu, meu, só existe em nossa língua o nós, nosso. Então esse tempo não é assim. Na época da tribo, os xamãs mais antigos, quando eu nasci, sabia o meu nome, Gideon. Mas assim como hoje Emiliano é o nome de batismo, lá também eu recebi um outro nome ao nascer. Aquela história que correu uma estrela no céu, eu nasci filho do xamã da tribo, conhecido como xamã de branco, traduzido na nossa língua. E xamã de branco é o mais alto nível do xamã. Nível, o que quer dizer com nível? Quer dizer que tem mais lembranças, mais sensitividade. E eu nasci filho do xamã de branco. Conta-se que correu uma estrela no céu e um monte de historinha que para mim não passa de historinhas, viu? É só o que eu penso, é isso aí. Mas de todo jeito, como aquela estrela corria como um búfalo, eles me colocaram o meu nome baseado naquela estrela que correu no céu. O Assim Tatanka, irmão búfalo. Esse era o meu nome na tribo. Mas o meu nome espiritual é Gideon. Como eu vim dos Lakotas, é a minha origem, o bom caminho vermelho, eu honro o meu povo, o amor que eu vivi naquela tribo. E, portanto, Gideon dos Lakotas. E hoje eu trago tudo aquilo que eu vivenciei através do bom caminho vermelho para a humanidade. Por
isso o céu, Nossa Senhora Conceição. O espírito guerreiro, indomável. Você, essência. Você, essência, dominando o eu menor, o ego, a mente racional. Você, supremo, sobre a mente racional. Bom caminho vermelho. Isso é o que eu trago aqui, que dá liberdade. Eu espero não ser impertinente, mas eu ainda pergunto qual o significado do nome Gideon, se o senhor se incomoda em dizer. Eu falo. Tem, inclusive, o pessoal fala muito errado o significado do meu nome. Pode procurar aí na etimologia aí, está falando o matador, o destruidor. Eu acho que eu seria até o matador e o destruidor se eu achasse quem foi o safado que descreveu tão errado o significado do meu nome. Meu nome significa corpo de Deus. Não tem nada a ver com matador ou destruidor. Corpo de Deus. E o céu, Nossa Senhora Conceição, é a maior descrição do significado do meu nome. Porque ali se encontram as minhas ações. Eu só edifico, gente. Eu não quero destruir ninguém. Até a batalha nossa contra as drogas é contra as drogas, não é contra o drogado. O drogado, eu amo ele, eu vejo que ele é um espírito fraco. Está precisando de ajuda. Alguém que relembrou pouco ainda. Só aqui no céu, Nossa Senhora Conceição, em 7 anos, nós temos mais de 13 mil dependentes químicos totalmente recuperados. Ninguém faz isso destruindo ninguém, não, viu? Você faz isso se amando. O senhor já ministrou aqui, no céu Nossa Senhora da Conceição, cursos de alta magia. O senhor é versado em alta magia? Faz muito tempo. Poderia falar um pouco a respeito? Marcelo, durante os cursos de alta magia, eu já deixei bem claro que eu consigo sim manusear as energias. Já deixei bem claro, eu demonstro isso lá. E ali ainda é uma demonstração pequena do que se é possível fazer. Mas isso hoje chamado como fenômeno alta magia, nada mais é do que uma ciência do futuro. Na nova era vai ser normal as pessoas manusearem as energias. Isso é uma ciência, gente. Isso não tem segredo. Você pode, com a sua mente, manusear, sim, toda forma de energia. Isso tem a ver com soltar as pedras. Tem a ver em ser um espírito livre. Tem a ver em você ser. E não pensar que é. É diferente. Esta iniciação, ela já vem de outras vidas ou começou nesta? Nos lacotas. Não. Antes dos lacotas. Isso já tem um tempo lá atrás. Como eu falei, eu lembro bem de vidas passadas. É que na época dos lacotas realmente foi a consagração da alta magia plena. Mas eu conheço bem sim da alquimia, Marcelo. Hoje eu consigo realizar poções que ativam o DNA do ser humano. A ciência desconhece isso. Eu consigo realizar poções que põem uma pessoa com a consciência ampliada, total, plenamente, por 18 horas. Já fiz e já ministrei, sem deixar nenhuma sequela física. Sei como fazer certas poções que pode, inclusive, paralisar o envelhecimento. Eu conheço, sim, a alta magia. O suficiente para saber que deixar de envelhecer é um péssimo negócio. É o que eu não quero nem conversa com esse negócio de deixar de envelhecer. Por quê? Rapaz, trocar o meu mundo, que eu tenha a consciência como é, onde eu estou. Eu estou acordado lá, eu continuo sonhando com aquilo, mas eu já acordei lá. Trocar lá, como é, por isso aqui, é um péssimo negócio. Eu estaria trocando uma melancia suculenta por um nabo seco. Lá é real, aqui é ilusório. Aqui tem um corpo para sempre. Ah, coisa de louco. Me falaram uma vez que
alguns ascensionados, como Saint-Germain, ainda estão habitando na Terra. Se for verdade, eu vou dar os parabéns para ele. Falou, o senhor é um grande homem, mas é um péssimo negociante, viu? Porque trocar lá por aqui, sem chance. Aqui é um período. Aqui é um sonho, é um período. Inclusive, eu cumpri minha missão aqui, meu filho. Acabei de cumprir, eu quero voltar rápido. Já estou fazendo hora extra aqui. Demais até. O senhor nasceu então em Astolfo Dutra em 1964, dia 7 de março, às 4 horas da tarde. O senhor viveu na cidade até qual idade? Eu vivi em Astolfo Dutra até metade do ano de 1984. Daí, em Astolfo Dutra, não tinha mais nada para mim a me oferecer. Eu precisava de um emprego, eu precisava começar a minha vida, juntar dinheiro, fazer o pé de meia, né? Porque eu sempre soube dessa obra, desde criança eu falo dessa obra. Eu tenho redações quando eu tinha 8 anos de idade, que eu escrevi sobre essa fazenda que está aqui hoje. Como seria essa obra, estava tudo escrito. Então eu também sabia, não é porque você vem com a missão divina, meu filho, com um intuito de trazer o amor na terra, que Deus vai te dar tudo de mão beijada. É você que faz acontecer. Você que usa suas capacidades e faz materializar-se a missão que você veio. Então eu precisava juntar dinheiro para isso. E Minas Gerais é um estado pobre, não tinha nada a me oferecer. E eu saí de lá por isso, vim para São Paulo. Conheci um moço lá chamado Ailton, que ele já me conhecia, eu é que não conhecia ele assim, só de longe que eu conhecia ele. Ele trabalhava no Bradesco, como um dos gerentes do Bradesco, está na Cidade de Deus, Osasco, e eu não tinha nada em Astolfo Dutra. Tinha 2 tios meus que me negaram emprego, deram emprego para os outros, mas não deram por mim, para mim, por razões que nada tinha a ver comigo, inclusive. E aí eu me sentindo até muito injustiçado naquela época. Puxa, eu fui pedir um emprego para poder pagar a faculdade que eu estava começando a fazer, porque meu pai não podia pagar essa faculdade. Então eu fui pedir um emprego, meu filho, olha, preciso de um emprego e tal, trabalhar de dia, estudar de noite. E o que eu ganhei na cara foi um não. E depois eu fiquei muito triste porque vi que eles deram emprego para um monte de gente lá fora, mas para mim eles não deram. Isso marcou, viu, Marcelo? Até hoje, essa lembrança está aqui. Não que seja vingança, que eu fale isso com raiva, não isso, mas uma lembrança como que ligação consanguínea não tem o menor valor. Isso é uma lição que eu deixo para vocês. Seu verdadeiro irmão, sua verdadeira família, aquele que te ama. Não importa se tem ligação consanguínea. Muitos tios e amigos foram mais pais teu do que o seu pai e sua mãe biológica, em diversos casos. E aí, em 1984, eu cheguei para o Ailton e falei para ele, Ailton, eu estou precisando começar a minha vida, fazer meu pé de meia, eu não tenho nada. E eu ouvi dizer que você já levou algumas pessoas para trabalhar em São Paulo, eu estou precisando de oportunidade. Aí esse moço olhou para mim e sorriu. E falou, Emiliano, nesse domingo agora, eu estou indo para São Paulo. Avise seus pais que você vai comigo, faz sua malinha, já vamos junto. Você vai ficar numa república lá comigo. E lá na Cidade de Deus do Bradesco, está aberta a inscrição para escriturado. Vamos lá, dá para você começar com a gente sim, só tem que passar nos testes. E aí eu saí de Minas Gerais em 1984, acho que, se não me engano, agosto. Cheguei em Osasco uma segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, prestei exame no Bradesco, passei em primeiro lugar, fui o primeiro colocado, milhares de pessoas prestando exame, fui o primeiro colocado. E fiquei todo feliz. E o Ailton, por isso que eu falo, é aquele que nos ama, que é o nosso verdadeiro família. O Ailton todo contente, foi ele que chegou com a notícia lá que eu tinha passado, sabe? Precisa ver o orgulho dele, mostrando tudo. Ó, aqui, Emiliano, ó, vai aqui, Emiliano, ó, primeiro colocado, você passou, rapaz, parabéns, sabia que você ia dar certo aqui, parabéns, ó, hoje assim, olha que é o primeiro colocado, olha só,
Entende? Como é que eu vou negar o amor dessa pessoa? Como é que eu vou negar que ele foi mais parente meu do que meus tios? Ele me ajudou, esse homem. Eu fiz grande fortuna ao longo da vida, tanto que mantive tudo aqui. Ele mantém até hoje. Mas tudo começou com o Ayrton, que me estendeu a mão e me ajudou a levantar quando eu precisei ficar de pé. Isso aos 20 anos de idade. 20 anos de idade, exatamente. Aos 20 anos, 19, 20 anos, por aí. O senhor, então, se mudou para a cidade de São Paulo, Osasco, né, a grande São Paulo, conhecendo apenas uma pessoa, o Ayrton. Foi. Exatamente isso. E a partir dali o senhor trabalhou no Banco Bradesco? Passei no Bradesco ali. Eu fiquei na República do Ayrton um período pequeno de tempo. Porque passei logo em primeiro lugar na primeira semana. Cheguei na segunda-feira, na sexta, eu já estava indo atrás de documentos, eu já tinha sido aprovado. Na datilografia eu tinha ido mal, inclusive, porque eu nunca aprendi datilografia na vida. Eu tive 10 dias para treinar. Entendeu? E o Ayrton, eu sei que mexeu os pauzinhos lá e me colocou no fundo de garantia, que é onde você não usa a datilografia. Mas na prova escrita tinha passado em primeiro lugar. E aí, fiquei pouco tempo com o Ayrton, fui atrás de uma pensão para eu morar, porque eu nunca gostei de ser pesado a ninguém. Eu já estava empregado. O problema é que o Bradesco ia pagar o meu primeiro salário daí 3 meses. Você trabalhava 3 meses quando você começava a receber, mas recebia os 3 meses de uma vez só. Então ali em Osasco mesmo, na Vila Iara, eu cheguei lá na Dona Adelaide, uma portuguesa, que tem uma boutique, o seu Joaquim, marido dela, dono do restaurante. Ela tinha uma boutique e no fim tinha uma pensão. E eu conversei com ela, falei, Dona Adelaide, me falaram que a senhora tem um quarto vazio no fundo aí, eu estou precisando de um quarto para morar. Ela foi e me mostrou o quarto. Eu olhei, era um quarto grande, tinha 2 camas, sabe? Eu falei, eu vou ficar com esse quarto então, mas eu tenho que conversar com a senhora antes, um detalhe. Ela falou, diga. Eu falei, olha, eu comecei a trabalhar agora no Bradesco. Eu só vou receber daqui 3 meses, porque o Bradesco só paga a gente daqui 3 meses. Então eu gostaria de ficar no quarto, alugar o quarto da senhora, mas começar a pagar tudo para a senhora daqui 3 meses. Quer dizer, eu pago desde já, só que eu vou acertar daqui 3 meses quando eu receber. Se a senhora permitir, eu vou ficar nesse quarto com a senhora aí. Ela pegou, olhou assim, sabe? Me deu uma olhada funda, Marcelo, profunda assim, sabe? E falou, garoto, eu vou te alugar esse quarto, mas a primeira coisa que você vai fazer daqui a 3 meses, quando você receber o seu salário, é me pagar. Você acerte comigo. Eu estou confiando em ti. Eu falei, sim senhora, pode ficar tranquilo, que a primeira coisa que eu farei vai ser pagar a senhora. Ela falou, então, pode vir amanhã para cá, que o quarto vai estar em condição. Eu fiquei todo feliz. Quando eu ia sair, ela falou, Emiliano, já me chamou pelo nome, sabe? Ela olhou de novo assim e falou assim, você vai ser alguém na vida. Você vai conseguir tudo que você almeja. Aí eu olhei para ela. Falei, como a senhora sabe disso, Dona Adelaide? Ela falou, porque eu percebo que você tem a vontade. É visível, eu acabei de conhecer você, mas a sua marca é a vontade, o poder da vontade. E quem tem vontade, meu filho, consegue tudo na vida. A vontade é muito melhor e mais importante do que a inteligência. Você tem o poder da vontade, é visível isso em você. Você vai conseguir, você vai ser alguém na sua vida. Lá na frente, Emiliano, você ainda vai lembrar do que eu estou te falando aqui hoje. E foi assim, quando voltei no outro dia lá, ela tinha mandado pintar o quarto inteirinho, Marcelo. Pintou, tá tudo branquinho, bonito. Tinha 2 camas. Ela pegou, tirou os colchão velho, colocou 2 colchão novinho para mim lá, entendeu? Nossa, mas que beleza, como eu fui bem recebido, sabe? E ali eu comecei, né, cuidar da minha vida. Daí 3 meses eu recebi meu salário. Primeiro salário que eu recebi na vida. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o salário e ir lá na Dona Adelaide, os 3 meses de aluguel dela. Com aquele dinheirão que sobrou, porque era 3 meses junto, eu estava passando muito frio, Marcelo, eu não tinha roupa. Eu cheguei em São Paulo com um par de tênis bambo no pé. Era o que eu tinha, era isso.
roupas fininhas, eu estava passando frio mesmo, mas eu aguentei a mão, sabe? E aí, o que eu faço? Vou comprar muita roupa? Eu falei, não, eu tenho que aumentar meu ganho. Começar a juntar dinheiro. E aí, eu fui lá no Parque da Água Branca, tinha lá uma indústria que fabricava carrinho de cachorro-quente. Comprei uma carrocinha dessa de lanche de cachorro-quente, aquelas bem grandonas, sabe? Bem equipada mesmo. Porque no Bradesco eu trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde. Saía dali já almoçado, que o Bradesco dava almoço pra gente. Eu sou muito agradecido ao senhor Amador Aguiar, viu? Que fundou o Bradesco. Fundador do Bradesco. Exatamente. Sou muito agradecido. Ele foi meu primeiro emprego. Quando eu cheguei lá não tinha nem aonde comer. O Bradesco dava almoço para quem está entrando e para quem estava saindo também. Das 7 a 1 tinha um café da manhã. As tias que serviam o café da manhã vinham com aquelas chaleiras de leite com café e pãozinho. Daí eu estava em dificuldade financeira, fui morar numa pensão, não tinha nem dinheiro para pagar a pensão. Aí parece que as tias percebiam, sabe? Eu abria a gaveta assim, elas colocavam uma meia dúzia de pão com manteiga, pão com queijo lá dentro. Eu não precisa nem falar disso, só abria a gaveta e elas enfiavam lá dentro, sabe? O meu copinho de leite era deste tamanho. Não é que eu guloso, não, mas era o momento que eu tinha para comer naquilo lá. Eu tomava, era um caneco assim, ó, de café com leite, sabe? E os meus colegas ainda brincavam assim, falou, esse é mineiro, esse gosta de leite. E eu falava, rapaz, mineiro que não toma leite não é bom mineiro. E tá, mais conversa fiada, era o meu momento de me alimentar aquilo ali. Porque o resto do dia ficava difícil. Quando saía, tinha o almoço, que o Bradesco dava. Então o que eu fazia? Eu caprichava na bandeja e tinha os pãozinhos também, que era assim, pãozinhos podia pegar à vontade. Eu pegava 4, 5 pãozinhos e jogava ali assim, ó. Sabe, tem a mistura, né? Então, caldinho, óleo da mistura, eu pedia que colocasse bastante óleo assim no arroz, no feijão. Aí eu misturava e colocava dentro dos pãozinhos. E fazia aquele bandejão, comia a metade eu punha dentro dos pãozinhos. E guardava, era o meu jantar, Marcelo. Eu estava passando uma situação difícil, eu tinha que me virar. E dessa maneira eu passei muito bem esses 3 meses. Não passei fome momento nenhum. Sempre tinha os lanchinhos ali, entendeu? E você vê o que é as bênçãos do Papai do Céu, rapaz. Por fim, já para a segunda semana, as tias que ficavam lá no refeitório, quando passava lá, né, tinha aqueles bifão, frango, né? O que elas faziam? Já me conheciam. Já colocavam o bifão caprichado debaixo de onde ia colocar o arroz. Escondia o bifão para mim ali assim, ó, com arroz por cima e colocava aquele outro grandão na bandeja, na parte da carne, né? E aí, então, acabava o quê? Que eu pegava 2, 3 misturas, acho que elas perceberam o que eu estava fazendo, sabe? E se compadeceram de mim e me ajudaram. Então, acabou que foi muito bem, passei esses 3 meses muito bem, e aí comprei o carrinho de cachorro-quente no final de tudo isso. Eu falei, o ser humano pode viver pelado, pode morar debaixo da ponte, sem roupa, nu, mas sem comer, ele não vive. Então, vou trabalhar com alimento. E comprei o carrinho de cachorro-quente, Marcelo. Ainda com frio, mas foi o que eu fiz, porque era o mais sensato a fazer, eu precisava de dinheiro. E falei, agora, meu pai, é contigo. Estou aqui, estou preparado para trabalhar. Estou com carrinho, tenho algum dinheirinho ainda para os lanches. E aí, fui no restaurante do seu Joaquim, que é o marido da dona Adelaide, aquela portuguesa, sim, que por sinal também era um português, o seu Joaquim, legítimo, sabe? O raios, legítimo, sabe? E eu fui lá, não lembro nem o que eu fui fazer lá, conversar alguma coisa, alguma coisinha que eu não me recordo direito, mas não tinha nada a ver com comida, que eu não tinha dinheiro para comer em restaurante. Era outra coisa. Não lembro o assunto, era outra coisa. Eu sei que no que eu fui lá, tinha um senhor da prefeitura de Osasco conversando com ele, um amigo do seu Joaquim. Pois é, Joaquim, vai vir agora aí aquele político de última hora, o prefeito não esperava isso. O homem chega hoje, do nada. O prefeito tá louco, pegou o pátio lá do estacionamento, fica o caminhão, ônibus, já esgotou tudo, retirou tudo lá e vai receber o homem ali, já mandou contratar uma banda de última hora. O prefeito tá louco com isso. Como é que chegam as celebridades sem prévio aviso aqui? Do nada. E eu ouvi aquilo lá e eu falei, moço, o senhor já tem lanche lá dentro, quem vende assim, lanche? Aí ele olhou, falou, não tem, nem tinha pensado nisso, é mais um problema aí.
Temos que ter lanche, vai virar uma noite lá com banda, como é que vai ficar o pessoal lá sem comer nada? O local é fechado, não pode ficar aberto. Eu falei, não, mas se o senhor me autorizar, eu tenho um carrinho de cachorro-quente que acabei de comprar, vou estrear lá com vocês. E é grande, é bom, eu faço um lanche muito gostoso. Eu ainda falei assim para ele. Se o senhor me autorizar a ir lá, ele falou, menino, se eu te autorizar, você não vai falhar, você garante que 6 horas da tarde, 6, 7 horas, você está lá. Eu falei, senhor, considere esse problema do senhor resolvido. O senhor precisa de um bom vendedor de lanche e eu preciso vender lanche. Nós estamos muito bem igual. Ele falou, então, aí pegou o papel azul, escreveu algumas coisas lá e me deu. Na verdade, é uma linguagem código deles lá, viu que lá. É uma palavra, mas a palavra mesmo pouco significa. Acho que é os pingos no i, onde tem, onde não tem. E me entregou, falou, pode entregar isso na portaria que eles vão te deixar entrar. E o seu Joaquim ainda falou com esse amigo dele, falou, não, se o menino está falando que vai, ele vai, esse eu conheço. Ainda me avalizou. E aí, Marcelo, desci. 6 horas eu estava lá na porta da garagem da prefeitura de Osasco, bem ali, era no centro. Entrei com o carrinho. Ah, não, pera aí, mas antes disso, eu tinha comprado salsicha, tinha comprado molho, mas eu não tinha dinheiro para comprar o pão. Eu não tinha dinheiro para comprar pão do cachorro-quente. Eu comprei o carrinho, comprei tudo, faltou o dinheiro. E aí eu cheguei numa padaria, que era de um outro português, o seu Manuel. E cheguei para ele e falei assim, seu Manuel, posso conversar com o senhor um minuto? Aí ele de dentro do caixa, assim, do balcão, olhou assim, sabe, grandão. Falou, diga menino. Eu falei, seu Manuel, eu comprei um carrinho de cachorro-quente e tem hoje lá no pátio da prefeitura uma festa de última hora e só vai ter eu lá para vender cachorro-quente. Eu consegui isso. Só que eu comprei o carrinho, eu comprei a salsicha, material para fazer molho, tudo. Eu não tenho dinheiro para comprar o pão. Eu já fechei lá, eu preciso do pão. Aí ele olhou assim, deu aquela olhada assim. E falou, garoto, eu vou lhe arrumar o pão de cachorro-quente, o melhor pão que tem. E vou fazer o seguinte, vou te colocar em embalagem de 6 pães. O que você não vender, você pode me devolver, desde que a embalagem não tenha sido aberta. Mas me paga. Amanhã você paga a mim o que me deve. Eu falei, sim senhor, seu Joaquim. Alicione. Pegou uns pães de cachorro-quente, mas são uns pães deste tamanho. O melhor pão que existia. Vinha embalado em 6, fechado. Quando eu vi o carrinho de cachorro-quente, eu comprei aqueles grandão, alto, largo. Mas ele colocou tanto pão ali dentro, me abasteceu de tal forma que eu tinha dificuldade até de tirar os primeiros pães. Eu tinha que, sabe, ficou meio prensado. Eu só tenho a agradecer aos portugueses, gente. Eu não posso falar isso aqui. Tudo aquilo, todo o amparo que eu não tive na minha família, eu tive fora de casa. Todo. Como esse homem foi bom. E eu desci lá 6, 7 horas, já estava lá. Eu amanheci o dia, rapaz, ó, fazendo assim com o braço, sozinho, de tanto partir pão. Deu 4 horas da manhã, não tinha mais nada para vender no carrinho, o pessoal ainda chegava. Mas escuta, você não tem nenhum pedacinho de pão para comer com caldinho que sobrou ali. Eu vendi tudo, Marcelo. 3 meses de salário do Bradesco, eu ganhei naquela noite com um pouquinho mais ainda. Deu para pagar o carrinho, que eu já tinha comprado à vista, mas o dinheiro que veio foi os 3 meses de novo, ou seja, eu fiquei com o carrinho de cachorro-quente, montado, completo, e 3 meses pelo menos de salário novamente no bolso. Aí eu pude comprar roupa. Parei de passar frio ali. Então, mas aí no dia seguinte subi, fui lá no seu Manuel da padaria, cheguei lá, e eu nem sabia quanto devia para ele. Aí tirei um saquinho do bolso assim, ó, um saquinho de plástico, mas um paçoco assim de dinheiro, até essa altura de dinheiro assim, ó. Tirei assim um saquinho de plástico, assim, aquele paçocão. Para começar, ele estava no balcão, né? Eu falei, seu Joaquim, eu vim acertar com o senhor, e puxei aquele saquinho de plástico, mas cheio de dinheiro assim, pus assim, ó, no balcão para ele. E falei, tira aí o que eu te devo, porque eu não sabia quanto eu devia para ele. Eu nunca vou me esquecer do olhar do seu Manuel, viu? Nunca vou esquecer.
familiar meu me olhou com aquela compaixão, como eu vi nos olhos daquele português. Quando eu pus aquele saquinho cheio de dinheiro lá, o Sr. Manuel, eu falei, tira aí o que eu te devo. Não sei, você está mexendo, com certeza o barulho saiu aí, Roseli. Aproveita para arrumar essa luz e tirar a saidinha. Posso continuar? Daí, quando eu pus aquele dinheiro, aquele saquinho de dinheiro no balcão, nunca vou me esquecer do olhar de compaixão do seu Manuel, aquele português. Nenhum familiar meu me olhou com os olhos daquele nunca na vida. Ele olhou assim, ó, fez assim, ó. Enfiou a mão no saquinho, tirou uma notinha, Marcelo. Eu nem vi direito qual era a notinha que ele tirou. Acho que tirou ali um cruzeiro. Só para falar que ele não deu os pães, sabe? Tirou assim, uma notinha assim. Tá aqui, Emiliano, já me pagou. Me chamou até de Emiliano, já. Ele não esqueceu do meu nome, não. Tá aqui, Emiliano, já me pagou. Entendeu? Como que eu vou esquecer de pessoas assim, Marcelo, que me estenderam a mão, me ajudaram? E foi assim que eu comecei a ganhar algum dinheiro. Depois eu saí do Bradesco. Precisava sair do Bradesco porque lá também, agora eu podia ganhar melhores coisas. Eu tinha feito curso de enfermagem, estudado. E aí eu tinha conseguido, eu fiz lá no Hospital Cruzeiro do Sul, o curso de enfermagem. É desse que eu ia perguntar mesmo. E fui o primeiro colocado de novo. Primeiro colocado da turma de enfermagem do Hospital Cruzeiro do Sul. Minha professora chamava-se Marina, era uma japonesa, uma boa enfermeira. E aí, fui conversar com o gerente geral do setor do banco onde eu trabalhava, porque o banco não mandava ninguém embora. Porque quando manda embora tem uns direitos a mais que a pessoa recebe, ou seja, o banco desembolsa mais. Então o banco não manda embora, a não ser quando é por justa causa. E aí eu fui conversar com o chefe, o gerente. Tinha o meu chefe lá no banco, que era o Araújo, tinha o chefe do meu chefe, que era o Maia, e tinha o gerente geral, que era outra pessoa. Aí eu fui lá conversar com ele. E cheguei lá e falei com ele, falei, posso conversar com o senhor um minuto? Só um minuto só. Ele olhou. Senta aí, passador. Puxou uma cadeira, eu sentei na mesinha dele, aí expliquei para ele. Falei, olha, eu sou muito agradecido ao Bradesco, porque foi o meu primeiro emprego na vida, foi aqui. E estou aqui há 1 ano e 10 meses. Inclusive, eu estou até para ser promovido. Vocês já me fizeram convite de promoção, porque eu aprendi a trabalhar certinho, cumpro bem minha função. Mas eu ajeitei um emprego lá fora, onde eu ganho mais. E eu preciso melhorar a minha vida. Então eu não tenho condição mais de ficar aqui. Então eu vim pedir para o senhor se o senhor poderia me mandar embora. Porque para mim é importante. Esse dinheirinho a mais que vai entrar, para mim é importante, me faz falta. Eu cheguei sem nada em São Paulo, né? Estou bem melhor que quando cheguei, mas ainda faz falta, sabe, esse dinheiro a mais. E o Bradesco não mandava ninguém embora, mas ninguém. Você pedisse as contas se quisesse. Entendeu? Aí ele olhou assim e falou, Emiliano, o que se arrumou lá fora ganha bem mais que aqui. Eu falei, nossa, mais que o dobro. Então você tem que ir mesmo, você não pode ficar aqui não. Ó, eu vou te mandar embora, mas não sai contando para os outros não, senão você vai me dar dor de cabeça. Eu falei, tá, sim senhor, ficar só entre nós. E esse homem, rapaz, me mandou embora como eu havia pedido, para eu poder receber um dinheirinho a mais, sabe? E foi assim. Aí saí dali e fui trabalhar na loja Arapuã, enquanto eu prestava exame para o Corpo de Bombeiro. Que o exame do Corpo de Bombeiro levava às vezes 6 meses para sair resultado. Era uma provinha por mês, entendeu? E aí fui trabalhar na Arapuã. Trabalhei na Arapuã por um pequeno período, pedi as contas,
porque eu passei no Corpo de Bombeiro. Fui fazer academia policial. Em São Paulo, o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar é um só. Só muda a função. Isso em 1986. Quando eu prestei exame para a polícia foi em 1986. E ingressei na Polícia Militar, na escola, na academia militar, em 1987. Em janeiro de 87, me formando em agosto de 87. Dali saí e fui para o Corpo de Bombeiros, onde fiquei por muito tempo. O senhor começou em qual cidade? Osasco. Em Osasco. O batalhão tem um nome específico? 5º GI, Osasco. Meu comandante era um homem muito bom. Era o senhor Capitão Ramos. Esse homem também foi um pai para mim. Foi um pai. Eu só tive boas pessoas que cuidassem de mim. O Capitão Ramos, eu sempre fui muito trabalhador, Marcelo. Isso é um compromisso meu. A pessoa confiasse uma missão em mim, eu ia cumprir mesmo. Então, talvez por isso também ele tenha sido bem visto. Mas o Capitão Ramos é um homem muito bom. Ele muito enérgico, mas ele era um pai. Ele era assim, o papel de pai, sabe? O bombeiro dali. Cuidava de todo mundo. Eu tenho muito boas lembranças dele. Um homem muito esforçado, muito inteligente. Já deve ser aposentado hoje como coronel da polícia, inclusive. E ali eu cheguei e já fui trabalhar. Trabalhei uns dias no incêndio, mas logo em seguida os praças antigos já viram o meu jeito de ser e já me puxaram para eles. E falaram, você vai trabalhar com nós no salvamento, que a sua natureza é a natureza de salvamento. E é verdade, eu me senti em casa, sabe, no salvamento. Alto risco, mas eu sempre me saí bem ali. Então eu fui trabalhar com os praças velhos, sempre estive trabalhando no salvamento. E o senhor lembra de alguma atividade, alguma ação especial que nesse momento comoveu o senhor, o salvamento de uma vida, que marcou a sua história? Ah, Marcelo, são muitas histórias. Eu presenciei muita coisa. Eu presenciei coisas demais. Tanto no incêndio, quanto no salvamento. Atos heróicos mesmo. De grandes amigos. Alguns morreram nas ocorrências, viu? Mas prefiro não falar disso aqui agora, não. Tudo bem. O senhor permaneceu quanto tempo na corporação militar? Bom, uma das razões que me levou a entrar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, era que eles, para começar, ganhavam bem na época. Em fim de 86, começo de 87, o salário mínimo era 833 cruzeiros. E eu entrei na polícia ganhando 6.000 cruzeiros. Então era um bom salário na época. E eles trabalhavam um dia e folgava 2. 24 por 48. Ou seja, eu vi que ali eu teria um certo salário, que poderia manter a mim e minha família. Eu já havia casado, o Júnior já era nascido. Certo, em breve me perguntamos sobre isso. Agora... Mas ali, eu vendo que eu teria um recurso financeiro garantido, que é o que muito me agradava, e teria 20 dias livre no mês para eu trabalhar fora do bombeiro. Porque eu trabalhava um dia de 24 horas e folgava 2. Compreendeu? Sim. Então, ali para mim era um lugar perfeito. Eu me mantive no Corpo de Bombeiros até 2000, na Polícia Militar, 2000, 2001, mais ou menos. Foi quando não dava mais para associar as minhas atividades fora da polícia, que é onde eu enriqueci mesmo, com o próprio trabalho. E quais atividades eram essas? Eu montei comércios. Eu comecei, na época eu montei assim um trailer de lanches, depois construí um barzinho, aumentei para uma lanchonete, aumentou para restaurante, aumentou para salão de dança com restaurante, daí construí outros restaurantes além desse,
e comecei a comprar terrenos que eram desvalorizados, melhorava o terreno, construía uma casa, aí vendia um terreno melhorado com a casa construída, entendeu? Eu sempre fui bem versado para o comércio. Uma vez, por exemplo, teve em Campos do Jordão, onde eu mudei mais tarde, teve um loteamento, eu ganhei mais dinheiro comprando e vendendo os lotes desse loteamento que o próprio dono do loteamento. Eu consegui levantar mais dinheiro do que ele próprio, que era o dono. E tudo começou com um carrinho de cachorro-quente. Tudo começou com aquele carrinho de cachorro-quente lá atrás. Então, eu sempre tive um bom tirocínio comercial mesmo. Isso aí, o fato da pessoa ocupar a posição de xamã, ser um sensitivo, ser espiritual, não quer dizer que ela não tenha tirocínio comercial, não, viu? Nós podemos ser ricos, mas desapegados. Não tem nada de errado uma pessoa ter muito dinheiro e ser rico, não. Agora, ser apegado ao dinheiro que conseguiu é outra história. O senhor, então, em todo esse momento, juntou esse dinheiro, já sabendo da missão, da obra que viria a se realizar na Terra. Sim, eu nasci sabendo disso. O senhor falou que na infância havia escrito uma redação, Escrevendo isso. contando a missão. Com familiares, amigos, o senhor chegou a comentar a respeito? O tempo todo. O tempo todo eu falava dessa fazenda, da obra, numa linguagem infantil, mas eu falava. Entendeu? Então tem muitos amigos meus que sabem o quanto que eu sempre falava que eu ia ter uma fazenda, que ia montar uma comunidade nessa fazenda, que ia pegar os cavalos, soltar 1 milhão de cavalos nos pastos, ia pegar os cachorros, soltar 1 milhão de cachorros na fazenda, para eles morrerem de velhice. Na época, 1 milhão de qualquer coisa parecia um bom número para uma criança. Era uma forma infantil de eu falar, mas eu descrevia assim a fazenda. À medida que eu fui crescendo, fui falando de maneiras mais completas, mais acertadas. Eu tive uma namorada, tive muitas namoradas, mas uma delas, que gostei muito dela, muito bacana, sabe? Morava em Dona Eusébia, a Leninha, filho do seu Odilon Ribeiro. Dona Eusébia é uma cidade vizinha, Astolfo Dutra? Fica a uns 5, 6 quilômetros. Eu ia de uma cidade a outra a pé, caminhando, só para passeio, para namorar. Só andar uns 5, 6 quilômetros, só para caminhar um pouquinho. Então, a Leninha mesmo lembra muito de eu comentar sobre a fazenda, sobre essa obra, que eu já tinha uma certa idade na época e comentava com ela. E colegas de escola que estudavam com a gente, que eu estudava com a Leninha, né? Mas tinha diversas outras colegas da Leninha que estudavam junto e que a gente tinha uma proximidade muito grande. Essas colegas, inclusive, moravam num outro bairro, uma outra cidadezinha, menor ainda que Dona Eusébia, chamado Jacaré. Na verdade, São Manel do Guaiaçu, mas pouca gente sabia o nome verdadeiro da cidade. Lá era conhecido como Jacaré. Então, as pessoas ali se lembram bem de muitas coisas, porque na adolescência a mediunidade se manifestou com muita força. Eu comecei, inclusive, a me conhecer, a descobrir coisas sobre mim, sobre a natureza do ser humano, que comecei a relembrar, né? Então, a mediunidade se manifestava com muita força. E a Leninha e suas colegas, a Maristela e tantas outras, presenciaram muita coisa. Você tinha aproximadamente quantos anos? 14, 15 anos nessa época? Época que? Que o senhor citou do namoro com a Leninha. Ah, tá. Da época da Leninha. Não da manifestação. Da Leninha. Isso começou antes. Da Leninha. Da Leninha, 14 anos. 14. Isso. 14 anos quando eu namorei a Leninha. E a gente ficou namorando mais de ano. Uma pessoa maravilhosa, viu? E ela tinha a sua idade também? Tinha, minha idade. A Leninha, eu falo pra você, só não casei com ela, não estaria casado com ela hoje, porque como em Minas Gerais não tinha nada para mim, eu precisei sair de lá e começar a vida aqui em São Paulo. Então eu precisei tocar a minha vida e ela tocar a dela. Porque ninguém pode ficar preso no passado, né? Sim. A Leninha é uma menina de muitas qualidades. E que Minas Gerais não tinha nada a oferecer a ela também. Sobre sua família, o senhor pode contar um pouco da história? O senhor cresceu com quantos irmãos? Meu pai é o Jabas Vieira Linhares, minha mãe Ângela Prisca Dias Linhares.
Cricinha Astolfo Dutra. Tenho 4 irmãos. O mais velho de todo é a Bernadette, uma irmã. Depois vem o Elísio, depois vem o Binha, depois vem eu e depois vem o Tunico, que é o caçula. E meu pai é ateu, minha mãe era católica, mas depois até pelas manifestações mediúnicas que eu comecei a ter, ela se converteu ao espiritismo, ao kardecismo, graças a Deus, saiu daquela coisa de católica. E hoje ela é espírita mesmo, segue a doutrina espírita no Kardec, segue bem esse caminho. O senhor chegou a frequentar centro espírita kardecista na sua Quando eu infância? tinha uns 6 anos de idade, a minha mãe, ela ia em algum lugar que eu não me lembro aonde, mas ia de mão dada comigo na rua. E uma médium chamada Florips, que tinha um centro espírita, estava me observando, eu nem sabia. E ela entrou na frente da minha mãe. Entrou na frente assim, da minha mãe e falou assim: Dona Ângela, o seu filho é um médium aberto. E a mãe ficou assim, ó. Ela falou com muita energia. O seu filho é um médium aberto. Se a senhora quer ajudar ele, leve ainda hoje lá no centro espírita. E deu as costas e saiu. A mãe ficou assim, ó. Isso tocou a mãe lá dentro. Aí quando foi à noite, a mãe me levou no centro espírita da Floripa. Foi a primeira vez que ela foi no centro espírita. Nunca nem tinha pisado em nada disso. Mas ela sentiu, sabe, aquilo que ela não podia explicar. Olhando os olhos da Florips assim. Aí à noite ela me levou lá e a dona Florips, me lembro direitinho, a dona Florips falando para ela, falou, foi bom a senhora ter mente aberta e ter trazido seu filho aqui. Porque ele é um médium aberto, mas ainda é uma criança. E ele está enfrentando problemas espirituais, perseguição espiritual. Já enfrenta isso há muito tempo. Agora nós vamos poder ajudar ele. Eu me lembro que eu escutei a dona Florips falar isso. E a dona Florips falou assim, que tinha um bispo que me seguia. Bispo? Bispo católico. Católico. É uma passagem que eu tenho lá atrás. Eu sei quem é, o porquê. Na época eu era criança, não estava desperto ainda. Entende, Marcelo? Eu me lembro que vi ela falar isso, mas aí, a partir do momento que eu tomei consciência do que ela falou, eu mesmo resolvi a situação. Por mim mesmo. E ele te perseguia? Perseguia, sim. O bispo católico perseguindo o senhor na infância. O senhor pode falar o motivo disso? Por quê? É uma encarnação que eu tive lá atrás, antes dos Lacotas. É um dos probleminhas lá atrás. Mas já está resolvido, bem resolvido mesmo. Ele estava se aproveitando que eu estava num período ainda de encarnação onde meu corpo era pequeno, não estava formado ainda. Porque existem essas forças estranhas sim, viu, Marcelo? Essas forças existem. Não depende de crença. Na verdade, são um bando de firmas falidas, viu? Bando de borra-botas. Trevas não tem poder nenhum, meu filho. Só a luz é o poder. Trevas só tem poder para quem anda nas trevas. Na verdade, não tem trevas. Existe luz e ausência da luz. Poder só a luz possui. Poder que um homem possui, no máximo, é o poder que ele pode obter através da comunhão do poder da luz. O poder é o amor. Simples assim. Então, em relação a esse episódio com esse bispo, eu resolvi rapidinho com ele lá o que tinha que resolver. Porque quando a dona Flor falou que tinha um bispo, me seguia, me trouxe na mente um monte de coisa. O senhor tinha 6 anos. 6 anos. Eu resolvi. Aliás, a dona Floripa ficou extremamente surpresa. Porque quando chegou na hora da desobsessão, eu não entrei na fila. E minha mãe, Emiliano, entra na fila, deixa ser teimoso. Eu falei, não, mãe, já está tudo certo já. Entra na fila. Mãe, não vou, não precisa mais, não precisa mais. E a dona Floripa olhou assim e falou para minha mãe, falou, dona Ângela, eu não sei explicar como, mas realmente esse menino está limpo. Não tem mais nada perturbando ele. Eu tinha 6 anos sim, Marcelo. Meu corpo físico dessa vida tinha 6 anos. Era só ele, viu? Então foi assim, o primeiro contato meu com o kardecismo, da minha mãe, ela se converteu ali. E aí, aos 10 anos de idade, eu fui estudar no 4º ano de grupo, no ano que eu fiz 10 anos, 4º ano de grupo, conheci um rapaz que nós nos tornamos
nos tornamos grandes amigos, somos até hoje. É o Jerônimo Marques Vespúcio. Um negão de uns 2 metros de altura, ele tem hoje. Sempre foi altão. Na época, ele, com 10 anos, acho que já tinha a minha altura de hoje. Ele já tinha com 10 anos de idade. Ele nasceu em janeiro, sabe? E os pais dele, a dona Isaura e o seu João, cresceram no kardecismo, tomavam conta do asilo da rua de cima, ajudavam os movimentos para cuidar dos asilos, sabe? E que na verdade é um orfanato para meninas, né? A gente falava asilo. Asilo para velhos, lá era para criança. E, então ali foi quando eu adentrei com força dentro do kardecismo, onde eu fiquei conhecendo bem mesmo o kardecismo. Então foi aos 10 anos que eu fiquei conhecendo profundamente. E comecei a trabalhar dentro do kardecismo, de fato. Além do kardecismo, na sua infância e juventude, houve outras manifestações, outras experiências que constituíram a sua trajetória enquanto nascimento do xamã? O renascimento do xamã, né? Olha, Marcelo, eu muito cedo também estive na Rosa Cruz. Comecei a estudar na Rosa Cruz, porque eu sempre busquei por conhecimento, a vida inteira, livros, compreende? E houve um momento ainda muito novo que o kardecismo não preenchia mais. O kardecismo não preenchia mais as minhas perspectivas. Já não podia responder mais às minhas perguntas, minhas inquisições, porque as respostas que vinham dentro do kardecismo eu sabia que não era aquilo. Simplesmente eu sempre sabia, não, isso não é dessa forma. Então eu enxerguei logo as limitações do kardecismo. E aí fui buscar na Rosa Cruz, e a Rosa Cruz foi muito boa, me ensinou muito. Mas também ela é bem limitada. O lado prático da Rosa Cruz. São muito teóricos. E houve na minha adolescência, houve manifestações das entidades espirituais. Inclusive um preto velho, muito querido meu. Esse eu ia junto com ele pro alto das montanhas e ficava lá 4, 5 dias isolado, ele me ensinando as coisas. Sobre as ervas, sobre as plantas, sobre o plano espiritual. Eu saía do corpo, ia com ele, nós íamos viajar. Ainda em Astolfo Dutra, o senhor fazia, então, tinha essas experiências no alto de uma montanha? Tinha. Com qual idade? Nessa faixa aí de 12 até 17 anos, nessa faixa, foi muitas vezes, eu saía em retiro, sumia. Meu pai e minha mãe a princípio ficavam muito assustados, porque eu sumia e não aparecia. Depois ficaram até acostumados, sabia que eu me cuidava bem. Então eu andava, às vezes, 60 quilômetros de montanha acima lá, que é bem no pé das montanhas da Zona da Mata, um local bonito, sabe? E eu mesmo fabriquei minha própria barraquinha, que era diferente dessas barracas que tem hoje. E subia, ficava lá no meu aprendizado, por assim dizer. O senhor poderia comentar um pouco dessas experiências? O senhor falou que saía do corpo? Sim. Ia para onde? Passear um pouco, conhecer os outros planos, relembrar de outros planos. Contato com os elementais, com a espiritualidade da floresta. Aquelas entidades estavam me ajudando a relembrar, a ser eu mesmo. E desde essa época o senhor já recordou da vida passada entre os lacotas? Não. 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 Interessante. O plano espiritual afastou de mim mesmo, totalmente, completamente, a palavra xamã, xamanismo, ayahuasca ou santo daime. Limpou, assim. Não tinha, até os 38 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar a palavra xamã ou xamanismo. Depois eu fui entender por quê. Falava ayahuasca, santo daime. Por quê? Porque na minha última encarnação como lakota,
houve o grande massacre. E aquilo lá marcou, Marcelo, marcou muito. Mesmo hoje me é doído falar sobre isso. É duro voltar com a tribo e pegar mais de 5.000 de seus entes amados mortos. Ver um sangue vermelho do sangue daqueles que você ama. Difícil. Mesmo agora, Marcelo, é difícil falar sobre isso. E naquela época, junto com outro grupo de xamãs, nós fizemos um pacto de sangue. Nós juramos vingança. E um espírito que já ocupa a posição de xamã, jurar vingança é coisa muito séria, porque o tempo não nos afeta. Nossa consciência não é a consciência terrena mais. Daqueles que juraram vingança comigo, que nós fizemos um pacto, rapidinho eles foram esquecendo essa vingança e tocaram a vidinha deles. Eu fui o último a abrir mão do desejo de vingança. Na verdade, levei quase 600 anos para poder encarnar por causa do desejo de vingança. Resumindo, o mais burro de todos foi eu, viu? É isso que eu estou querendo dizer. Mais teimoso, o menorzinho deles. Porque todos os outros rapidinho perceberam o erro que tinha cometido e corrigiram. Eu não, insisti na burrice ainda. E quando eu desci aqui na Terra dessa última vez, eu não desci com isso escondido no coração. Bom, pelo menos eu pensava que estava escondido, né? Mas o alto sabe de tudo. Me mandou para cá, apagou por completo a lembrança minha da última encarnação, retirou do meu caminho a palavra xamã, xamanismo, santo daime, ayahuasca, plantas de poder. Eu nem sabia que existia. Intuitivamente, uma vez eu falei com o Juarez, falou, existe um chá feito de 2 plantas que conecta a gente com o plano astral. Eu cheguei a falar isso para ele. Eu sei que esse chá está no meu caminho, mas quando achar eu volto e te busco, viu, Juarez? Para nós ir tomar esse chá junto. Juarez é quem? Juarez Cardoso Nascimento, que trabalhamos junto como bombeiro aí por 17 anos. Mora aqui na obra hoje. Nós estamos juntos há muito tempo. Mesmo antes dessa vida a gente tem caminhado junto já. Tem uma boa história junto. Sim. Nos encontramos de novo, continuamos juntos. E aí, quando chegou a época de eu conhecer a ayahuasca, 38 anos de idade, eu tive uma visão. Quando eu voltei dessa visão, a palavra xamanismo estava na minha mente. Eu já havia retornado com minha família para Osasco. E aí entrei na internet, eu já tinha internet em casa. Há um mês, mais ou menos, já tinha instalado a internet. Fui lá e cliquei no UOL. Não tinha nem esse negócio de Google na tempo. Ou se tinha, eu não conhecia. No UOL, sabe? Coloquei lá xamanismo. Aí apareceu um monte de sites falando de xamanismo. Eu comecei a abrir, fui lendo aquilo lá e fiquei admirado. Eu falei, mas tudo isso que eu estou lendo aqui eu sei. Sei porque sou tudo isso. Tanto eu vivo tudo isso que eu sei que essas coisas escritas aqui estão erradas. Quem escreveu não sabe o que escreveu, não é dessa forma. Está faltando a vivência, a prática. Mas como que eu nunca ouvi falar dessa palavra xamã, xamanismo? Como? Se eu sou isso. Isso aí que eu percebi que tinha alguma coisa realmente diferente. Que estava faltando algo em mim. E aí fui lendo e tal, aí palavra ayahuasca, santo daime. E como que eu nunca ouvi falar disso? Isso aqui é o chá sagrado que eu tinha falado para o Juarez há 10 anos atrás. Como que eu... Aí que eu comecei a perceber que o astral, na verdade, tinha me desviado de qualquer livro, qualquer pessoa, qualquer caminho que me levasse a palavra xamã, xamanismo ou ayahuasca, ou daime. Que houve uma condução do astral para eu não ficar sabendo, me desviou mesmo. Entendeu? Então eu fiquei muito, falei, mas o que está acontecendo? E aí voltei assim, xamanismo no alto, não parecia aquela lista de sites, né? Aí teve um que a intuição mostrou para mim, apontou. Aí eu olhei, peguei e cliquei nele. E é o site de um xamã, que eu aprendi a gostar muito dele. Um xamã Quechua. Seu nome é Romã. E eu olhei,
tinha um telefone. Na hora, peguei e liguei para ele. Ele era de São Paulo. Quando eu liguei, foi ele que atendeu. Eu falei, olha, eu estou com o site do senhor aqui. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu contei a visão que eu tive. E que em seguida acordei com a palavra xamanismo na mente. E que a minha intuição mostrou o site dele. Ele pegou e riu. No telefone assim, eu só escutei aquela risada. Emiliano, eu estava te esperando. Pode vir em casa aqui agora à noite, que eu estou te aguardando para te iniciar. Isso em qual ano? Eu tinha 38 anos de idade. Com 38 anos. Não sei o ano disso. Nunca Sim. prendi a tempo. Aí fui, chamei o Juninho. Falei, Júnior, vamos comigo? E aí nós fomos juntos. Chegamos lá, conhecemos a ayahuasca. Júnior é Emiliano Júnior. Júnior é meu filho, Emiliano Dias Linhares Júnior. Primogênito. Meu braço direito e sucessor dessa obra. Sim. Depois que eu me for, é ele que fica no lugar. E aí, vamos conhecer a ayahuasca junto. E naquela noite, ali, me foi devolvida a consciência que foi retirada de mim, a consciência lacota. Eu revivi tudo lá atrás, o massacre, o pacto de sangue, de vingança. Aí foi difícil perdoar de novo. Meu Deus do céu. Aí entendi por que haviam apagado as lembranças de mim. Era um desejo de vingança. Aí naquela fogueira ali eu chorei muito, rapaz. Até conseguir forças para perdoar o que fizeram. Então foi o primeiro trabalho com a ayahuasca, junto com o xamã Romã e seu filho Júnior. Foi isso. Como foi o ritual, senhor? Muito simples, muito simples. Mais por dentro do que por fora. Uma fogueirinha, um local agradável. E ali ali me foi devolvida a consciência. Me lembrei de tudo. Interessante que antes da ayahuasca eu me lembrava de uma encarnação anterior à dos Lakotas. Como bispo da Igreja Católica, na Espanha. Então, antes de ser Lakota, o senhor foi bispo católico? Fui. E que significado o senhor compreende dessas experiências? Só para me aprender as coisas que não prestam da vida. Não pode ser por outra coisa. Nunca vi tanta mentira junto num único lugar. Por quê? A Igreja Católica, Marcelo. Eu sei que está sendo gravado, mas é isso mesmo, Igreja Católica. Só por ser igreja em si já não é um bom negócio. Igreja e governo é coisa de homens, não é coisa de Deus. O homem é o templo vivo de Deus. Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Você não vai ver igreja ou governo dar liberdade espiritual ao povo, aos irmãos. Eles põem o cabresto do medo. Qual igreja que não põe o cabresto do medo? Te põe sim. Criaram um tal de Satanás, que é uma coisa que não existe. Não, se tem um Deus, tem um mal. Que isso? Deus é absoluto. Como ele poderia ser absoluto se existisse um Deus do mal, chamado diabo, Satanás? Deus agora com opositor, meu filho? Que isso? Existe o amor, só o amor. Não tem nada além dele. E o mal? Não há o mal. O que o senhor diz? Não há tem. mal. Existe luz e ausência de luz. Existe a experiência que o ser humano escolheu viver no relativo. Não existe certo ou errado, não existe pecado, não há débito, não há cobrança. Existe aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Se você escolheu viver uma experiência, então suas decisões têm que ser aquilo que funciona dentro da experiência que você escolheu. Por exemplo, você escolheu viver uma experiência aqui no plano relativo de viver o absoluto, seguir sentido à luz. Então, se você escolheu viver a experiência sentido à luz, se drogar não funciona, é sentido oposto. Te prende na matéria. Compreende? Existe aquilo que funciona e o que não funciona. Você deseja sair daqui da fazenda e ir para São Paulo, capital. Se você sai daqui da fazenda e chega ali no asfalto, você pega para a esquerda, sentido Cananéia, não tem nada de certo ou de errado você ir para Cananéia. Mas se você escolheu seguir para São Paulo, sentido Cananéia, não funciona, é sentido contrário. Entende? É só isso. Mas tantos horrores, barbaridades, como o massacre da sua tribo,
Isso não poderia ser visto como fruto da maldade humana? Maldade humana, sim, não mal, Satanás, isso não. Mal espiritual, isso não. Esse mal pregado, aquele inimigo, um Deus do mal, porque fala que o diabo não é um Deus, mas tem o mesmo poder, né? Então, o Deus do mal, um diabo, Satanás te atenta, te seduz, te induz. Não, isso não existe, não tem. Agora, existe os filhos do ser, e que eu sou um filho do ser, muitos de nós somos, e existe os filhos do ter. É só essa a diferença. Todos aqueles que vivem na natureza do ter, da raça do ter, como aqueles que abateram minha tribo lá atrás, eles têm uma referência da seguinte forma: como posso ganhar mais e perder menos? Isso é referência do ter. Já nós, que já atingimos o grau do ser, a nossa referência é: quanto maior eu sou, mais eu posso me doar. Como posso fazer mais para a construção de um mundo bem melhor? Então são essas referências opostas que nos colocam em naturezas opostas também. O ter é um tirano, sempre tirando dos outros. E o ser é aquele que auxilia, que repara, é o que vive o amor incondicional. Mas não há um mau espírito maligno. Não. Pode ter obsessores, que faz parte das experiências da terra, viu? Mas não tem um inferno daquela forma, não tem um Satanás, um diabinho, ali rabudo com um tridente, vou te colocar num caldeirão fervente. Meu filho, acorda, sai disso. Sua natureza é divina. Não tem outra força senão o amor. Existe o absoluto, que é o real, que é o amor. E foi criado para nós, para vivermos uma experiência do quanto nós somos divinos, o plano relativo, que é o nosso oposto. Portanto, ele é o ilusório, o medo, o ter. Saiu daqui, a gente volta, meu filho. Seu retorno é garantido, viu? Pode ficar sossegado. Todos voltarão ao absoluto, independente de suas ações na terra? Todos. Inclusive os que massacraram a sua tribo também retornaram junto do Senhor. Não retornaram ainda, mas vão retornar. E nesse período que ainda não retornaram, espiritualmente eles estão aonde? Existem os planos espirituais. O mais denso de todos os planos espirituais é o próprio planeta Terra. Não há nada mais denso que a terra. Nada. O umbral mais pesado, ele é mais leve do que a Terra, então porque está acima. E assim vai seguindo camadas, vamos dizer assim, universos de camadas. Do umbral, pós-umbral, depois vem luz, pós-luz, terceiro plano da luz, depois vem ascensionados. É assim, existem camadas. À medida que você vai relembrando, você vai subindo essas camadas. Abaixo da superfície da terra, há um plano mais denso ainda ou é a própria superfície? Não. A Terra é o plano mais denso. Porque tanto a Terra quanto esses planos espirituais são artificiais. Faz parte do relativo. Sim, o senhor falou que seria uma tecnologia de ponta. Isso aqui tudo é um holograma. E o senhor falou que nós somos criações de seres maiores de Sírios. Sim. Poderia que também explicar? faz parte do holograma. Mas poderia explicar melhor isso? Posso sim. Existem salas de aula. Esse holograma aqui é um ginásio completo. E como um ginásio ele tem quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, primeiro ano de segundo grau, segundo ano de segundo grau, terceiro ano de segundo grau, depois tem faculdade, depois tem mestrado, PhD, não é assim? Não é diferente. A Terra, com milhares de outros iguais à Terra, é apenas uma sala de aula, como se fosse uma sexta série ginasial. Mas tem aqueles que já estão na faculdade, Marcelo, que já passaram pelo grupo, quinta série ginasial, sexta série, passaram pelo segundo grau, entraram na faculdade, hoje são PhDs, tem isso, tudo dentro dessa tecnologia de ponta, desse holograma. São aqueles irmãos que já relembraram tanto que são gigantes perto de nós, mas ainda vivendo experiência no plano do relativo.
A mesma experiência que nós estamos vivendo. Como é ser divino. O mesmo segmento dessa experiência. Compreendeu ou não? Sim, sim. Bom, Nós vamos chegar a uma época, lá na frente, que nós vamos também criar planetas. Ser um dos jardineiros do universo. Montar novas civilizações, novas salas de aulas para novos alunos. Nós faremos isso um dia. O povo de Sírios, hoje, PhDs, professores, já foram tão pequenininhos quanto nós. E foram auxiliados por outros. O universo tem espaço suficiente para todos nós, viu? Cada um pode ter seu próprio universo particular. e o senhor hoje tem contato com esses seres, com os jardineiros do universo? Eu tenho contato direto com os ascensionados. Quem são eles? São irmãos bem mais velhos que não precisam encarnar mais. Que inclusive estão indo para uma outra sala de aula, superior à nossa. Eram das terras, cresceram, passaram por todos os graus espiritual, inclusive da iluminação, aí chega a ascensão. A ascensão você não tem mais resíduo, resquício do ego. Você é totalmente espiritual, totalmente a essência. Toda lembrança, todo resquício do ego, do mental, do racional desapareceu. Você superou tudo. Então ali você está apto a uma nova sala de aula. Então eles é que coordenam o céu Nossa Senhora Conceição. É a própria grande fraternidade branca, que é um dos nomes que deram na terra para eles. Eles coordenam aqui sob a regência do Mestre Jesus. O senhor já nasceu tendo contato com eles ou foi durante a sua vida que esse contato se estabeleceu? Não, eu tenho contato com eles de antes de agora, inclusive. Desde a época dos Lacotes eu tenho contato com eles. Antes de encarnar, o plano espiritual que o senhor habitava, ou que o senhor habita, é o mesmo Sim. plano deles? Não, estou abaixo deles. Mas tenho eles como meus professores. Diretos? Diretos. Tem algum Diretamente, específico? Dr. Celso Chaluri. O senhor poderia contar um pouco quem é, Dr. Celso? Fundador da Provida. Meu querido professor. Ó, Provida. meus filhos são um bom pupilo dele, viu? De antes daqui, dessa vida. De lá, da consciência. Amigos. Meu bom amigo, meu bom companheiro, meu querido professor, Dr. Celso Chaluri. Fundou a Provida. Nossa, que alma grande, nobre, uma alma adulta, não adolescente como eu, mas adulta, um amor enorme. A Provida destoou depois da morte dele. O senhor chegou a estudar na Provida? Sim. O próprio Dr. Celso Chaluri foi quem veio me buscar e me levou à Provida. O senhor conheceu ele pessoalmente? Não. Ele me buscou já em espírito. Em espírito. Isso. Quando eu vim para São Paulo, ele já havia desencarnado há alguns anos. Mas aqui, ele veio, eu me lembro que ele ficava só me olhando. Eu olhava aquele homem me olhando assim, ó, e via que ele carregava todo o universo dentro do peito. E aí teve uns acontecimentos. No dia seguinte, já caí lá na Provida, que ficava lá na Iambiquaras, atrás do shopping Ibirapuera, naquela época. Aí quando cheguei lá, quem me atendeu foi o seu Fausto. Na época, o monitor da Provida. Eu olhei e vi o quadro do Dr. Celso e falei assim, foi aquele homem ali, aquele homem que ontem foi me buscar para vir aqui. Ó. Aí ele olhou assim, esse aqui? Eu falei, é. Mas você sabe quem ele é? Eu falei, seu Fausto, não faça a menor ideia de quem ele seja. Eu sei que eu conheço ele muito bem, isso eu sei. E sei que ele tem um universo dentro do peito. Ele viu. Ele falou, Emiliano, esse é o Dr. Celso Chaluri, fundador da Provida. Eu falei, seja quem for, foi ele que me buscou para estar aqui. Aí ele baixou a cabeça rindo assim, preencheu minha ficha. E eu passei um tempo bom na Provida. Gostei muito da Provida, viu, Marcelo? O senhor teve uma visão, foi um sonho, como que o senhor se encontrou com ele?
Com o Dr. Celso? Sim. Da primeira vez? Isso. É sonho que não é sonho. Antes de você acordar, quando você ainda não acordou, mas também não está dormindo mais, é nesse período. Isso naquela época ainda, onde ainda estava trabalhando muito dessas capacidades. Hoje é assim, como eu e você aqui, conversando agora. E o senhor prosseguiu os estudos dentro da Provida antes de comungar a ayahuasca? Sim, por muitos anos. A- Dentro da Provida mesmo, fiz os cursos e, nossa, eu só agradeço ao Dr. Celso por todo o ensinamento que ele deixou aqui, porque foi o meu respaldo maior. Foi aquilo que me permitiu ser o que sou. E quais estudos são feitos dentro da Provida? Estudos filosóficos e parapsicológicos. Parapsicológico? Sim. E o senhor realizou esses estudos, então? Às vezes até bem mais do que os próprios monitores. Hein? Prática. Porque eu sempre gostei da prática, Marcelo. Eu não gosto de teoria. Para mim, se um conhecimento ele não pode ser usado, então ele é lixo. Só tem valor o conhecimento que você pode usar, que você pode praticar. Do contrário, ele é lixo. Isso, a princípio, lá na Provida, alguns monitores até não concordavam comigo, não. Mas como eu testificava o que falava, eles não tinham muita escolha a não ser perceber que eu estava certo e eles errado. Entendeu? Sim. Então, mesmo lá já tinha assim, algumas polêmicas, viu? Além da Provida, da Rosa Cruz, do kardecismo, o senhor teve contato com alguma outra tradição espiritual? Tem a Escola dos Magos, teve... Marcelo, tive em várias escolas. A Escola Universal da Alta Magia mesmo, depois da Provida. Várias escolas. Não conhecia a gnose. Nunca estudei nada do mestre Samael a uma hora. Ali não é o meu caminho. Nunca foi. Admiro o trabalho dele. Certo. Dentro de alguma das tradições que são denominadas como cristãs, houve alguma experiência do senhor? Alguma igreja, alguma comunidade? Antes de vir para essa obra, Júnior, vê as horas para mim, meu filho. Antes de vir, está lá no meu quarto, Júnior, está no meu quarto o relógio, que eu deixei lá. Antes de vir para o céu, de construir aqui o céu Nossa Senhora da Conceição, houve que a gente vai sendo trabalhado, sabe, Marcelo? Você vai sendo lapidado, preparado para uma obra como essa aqui. E um dia em Campos do Jordão, o Papai do Céu me disse que era para eu auxiliar a construção de uma igreja. Eu falei, nossa, mas construir uma igreja? E aí fui ver, 11h20. 11h20? Tá perguntando as horas porque tem um pessoal do Viver de Luz lá embaixo, eu tenho que estar junto. Lindinha, deita aí, vai você. E aí, eu falei, mas uma igreja? Ele falou, uma igreja evangélica. Eu falei, santo Deus, papai do céu, o que é isso? O senhor vai me colocar junto de um povo que não tem nem consciência da reencarnação, cego de tudo, que ainda acredita no diabo, que o filho que nasce aleijado devido aos pecados do pai ainda acha que o senhor é injusto ainda. E ele falou, você vai auxiliar a levantar uma igreja dessa. Faz o que eu estou te falando. E eu baixei a cabeça, vou discutir com o Papai do Céu. Longe de mim ficar indignado com Deus, rapaz. E foi o que eu fiz. E daí, no outro dia, apareceu um índio na porta do meu comércio lá, chamado Aristeu, batendo pau. Aí eu fui lá e ele falava, é aqui que mora o Luizinho? Eu falei, não, aqui não mora nenhum Luizinho, não. Mas, rapaz, como é que pode? Eu já passei nessa rua, que a rua era uma reta comprida, sabe? Eu já
passei nessa rua para lá, para cá, todo mundo que eu paro e pergunto, você conhece aqui o Luizinho? Eles apontam aqui para sua casa, para o seu comércio. Todo mundo. Aí eu vim cá e agora o Luizinho não mora aqui. Aí eu olhei para ele assim e já senti, sabe? E falei para ele, por acaso o senhor veio aqui para levantar uma igreja? Nossa, ele parou de falar na hora, Marcelo, ficou olhando assim. Foi, eu vim aqui, que Deus mandou eu aqui para levantar uma igreja. Aí eu sorri para ele e falei, eu sou aquele que vai te ajudar, pode entrar, que eu estava te esperando. Aí ele entrou olhando assim, sabe? Levei ele para dentro de casa, ele almoçou lá e conversando. E essa era a minha missão, era ajudar ele a levantar uma igreja da congregação cristã. E foi o que fizemos. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu gostei muito da congregação cristã. Toda igreja é coisa de homens. Aquela história que Franciscão recebeu uma mensagem divina para montar a igreja, não, isso é mentira. Franciscão quis fazer algo por conta própria e abriu uma igreja. No caso, a congregação cristã, mas ela é muito boa, ele fez um bom trabalho. A congregação cristã ela é séria, lá não tem dízimo não, Marcelo, é oferta, que é o jeito correto mesmo. É a forma que funciona. E lá não tem pastor, tem cooperador. Não ganha um tostão para poder pregar a palavra, fazer o papel dele ali. Não tem salários para trabalho divino, com o que eu concordo plenamente. Então eu gostei muito lá dos testemunhos que eu ouvi, porque lá tem você dá o testemunho, né? 90% do testemunho que eu ouvi lá, tudo é mentira. Não aconteceu, são mentiras mesmo. A pessoa cria aquilo, inventa uma história para falar que recebeu uma bênção de Deus, que havia Deus na vida dela. Mas eu ouvi também alguns testemunhos que foram fantásticos e verdadeiros. Que me mostrou o quanto o Papai do Céu é pura compaixão e misericórdia. Alguns que eu costumo até contar nos cursos que eu ministro. Tão lindos que são. E aí lá na congregação, conheci boas pessoas, conheci más pessoas, pessoas de luz, pessoas sem luz, entendeu? E assim cumpri o meu trajeto ali. Para ficar pronto para essa obra de hoje. Que não é uma igreja. É um instituto espiritual. E quando o senhor recebeu a missão, então, de manifestação ou criação dessa obra? Quando foi? Como foi? Céu Nossa Senhora da Conceição, na verdade, nasceu com um massacre lá atrás, na minha tribo, entre os Lacotas. É lá que nasceu o Céu Nossa Senhora da Conceição. Na época eu nem sabia, hoje eu sei. Porque aquele desejo de vingança, na verdade, era uma grande revolta que eu tinha com a sociedade do ter. Por isso eu voltei, Marcelo, eu estou aqui. Você vê que eu ensino as pessoas a ser e não a ter. Você pode ser e ainda ser rico, mas ser. Você já deve ter percebido isso. E qual é, hoje, o lugar que essa vingança ocupa na sua vida? Lugar nenhum mais. Não tem mais espaço no coração para nenhuma forma de vingança. Já tem amor demais aqui dentro, não tem espaço para vingança não. Isso era besteira minha do passado, na época a minha compreensão não era ainda tão abrangente. Ficou lá atrás, acabou. Nem existe, nem lá atrás não está mais, sumiu, foi apagado. Não tem espaço para vingança não. Temos muita coisa para trabalhar, poder acabar com o governo do ter, porque a nova era, meu filho, a nova era já é a regência do ser, a regência do amor incondicional. Não tem espaço para esse governo do ter. Para esse governo de hoje, você não passa de um SIC, um número de CPF. Morreu um, põe outro. É assim que você... Porque a referência do governo ainda é como posso ganhar mais e perder menos. Olha a proposta do Fernando Henrique Cardoso. Liberar drogas. Transformar o Brasil numa nação de drogados.
Quantos políticos fazem qualquer coisa para receber votos, para se manterem no poder do ter? É isso que você quer para o seu filho, para a sua família? Graças a Deus a nova era está chegando, meu filho. 2012, fim de 2012 é muito mais sério do que se imagina, viu? Vocês abram bem os olhos para essa data. Não é o fim de tudo, 21 de dezembro de 2012, mas já é o início dele. É o nascimento de uma nova era. E uma nova era só surge quando não tem sequer resíduo da era antiga. O Mestre Jesus, em sua suprema sabedoria, se referiu nisso há 2000 anos atrás como separação do trigo e do joio. Era um termo usado naquela época. Hoje, a separação dos que querem viver a experiência do absoluto, a experiência do amor, e aqueles que ainda preferem continuar vivendo a experiência do medo, do relativo, do mundanismo. Já não tem como nós vivermos juntos na mesma sala de aula. Então aqui vai para a nova era. E nós que escolhemos o amor incondicional, vamos permanecer. Aqueles que escolheram ainda a experiência do mundanismo, do relativo, vai para o janeiro espiritual, vai retornar para um outro planeta onde tudo começa de novo. 25.650 anos para você viver de novo dentro da experiência do relativo, do mundanismo. Mas é a escolha que fizeram. Na minha opinião, uma péssima escolha. Mas se fizeram, que sigam junto. Vai ele, Fernando Henrique, todo esse pessoal envolvido nos vícios, no oposto à luz, vai tudo para o janeiro espiritual. Mas é uma má escolha que você está fazendo, meu filho. Você pode ter certeza disso. Então o senhor afirma que nós vivemos os últimos dias desta era? Espiritualmente falando, eu diria que nós estamos em 31 de dezembro, às 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho já é noite, um pouquinho mais é meia-noite, acabou o tempo. Esse é o famoso Apocalipse descrito na Bíblia? Nós já vivemos o Apocalipse. Meu filho, você preste atenção. Nos últimos 26.000 anos, a Terra só mexeu o seu eixo 2 vezes. Que foi em 2004 e há 3 meses atrás. Viu? Em 25.650 anos, só 2 vezes ela mexeu o eixo dela. 2004 e há 3 meses atrás. Só não vê o que eu estou querendo falar quem é cego. Abre teus olhos. Olha, o norte magnético, os polos norte e sul magnético verdadeiro do planeta, eles andam em torno de 6 centímetros a cada 10 anos. 6 centímetros a cada 10 anos. São 60 centímetros a cada 100 anos. São 60 metros a cada 1000 anos. Só em 2008 os polos andaram 50 quilômetros, meu filho. Abra o olho. Não seja tão cego, não. Cai na real. Eu estou tentando mostrar para o mundo o que está acontecendo e parece que não querem ver. Mas já não querem ver até pelas escolhas que fizeram, viu? De continuar vivendo o plano relativo, o mundanismo. Marcelo, que venha logo o desfecho final. Nós vamos passar um período turbulento, vamos sofrer junto, mas ó, só para ter a nova era em seguida. Certo. Caminhando para o final da entrevista, eu gostaria de focalizar agora sobre a obra Céu Nossa Senhora da Conceição, em específico. Eu li o livro Santo Daime Revelado e o senhor ali relata a experiência com a Santa Pretinha, onde o senhor teve uma visão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e ela, então, mostrando as terras sagradas. O senhor pode relatar essa história agora para que... Bom, deixa eu primeiro comentar que desde criança a mamãe Pretinha me ampara. Quando eu era bem criancinha e havia festa de aniversário com meus irmãos e não tinha para mim, e havia presentes mais bonitos para meus irmãos e os meus não eram tão assim, eu me sentia meio rejeitado, recalcado. Essa Santa Pretinha é que me amparava, que me ajudava. Quietinho, Edinho. Depois eu entrei na adolescência e comecei com as experiências mais espirituais e fui vendo que a mamãe Pretinha, na verdade, era a mãe divina, manifestação feminina da mente de Deus. Depois, aos 38 anos, depois de ter conhecido a ayahuasca, eu estava no céu de Maria,
do Glauco, que foi assassinado com seu filho, que era um narcotraficante, inclusive. No Céu de Maria, onde muita droga se usava, eu fui lá em busca do Daime. Eu fui conhecer como eram os Ceflures, conhecer meu inimigo, aquele que eu viria a fechar, já com essa missão. E havia comungado uma ayahuasca com eles lá cheirando cocaína, pitando maconha com pasta de cocaína, mas eu só na ayahuasca. Eu nunca usei droga nenhuma, viu, gente? O senhor presenciou isso no Céu de Maria? Presenciei isso e muito mais. O que, por exemplo? Eu vi o Glauco, seus filhos, a Bia, sua esposa, drogarem adolescentes por noite inteira. Teve um dia, Marcelo, de manhã cedo, domingo, eu saindo de lá, de carro, tinha uns 4 ou 5 jovens descendo, andando, eles não sabiam onde estavam. Eles passaram a noite pitando maconha com pasta de cocaína lá dentro. Eles não sabiam onde estavam, eles estavam desanorteados. Peguei e joguei eles dentro do carro. Falei, eu vou levar vocês para casa. Eles não sabiam onde moravam, não conseguia lembrar. Aí um deles lembrou do endereço, mas não sabia também se ele morava lá, ele só lembrou do endereço. Aí cheguei lá, por sorte era a casa dele. O rapaz lembrava do endereço, mas não sabia dizer se realmente ele morava ali ou se era um conhecido. Cheguei lá, a mãe do moço atendeu, entreguei aquela leva de rapazes lá e fui embora. Então eu presenciei essas coisas. Eles drogavam muito, destruíram muita vida. Menores de idade, esses rapazes? Tinha gente lá de 11 anos. Dessa leva que eu peguei, tinha menino de 11 anos. O mais velho tinha no máximo 13. Eu presenciei eles usarem muitas drogas. E nesse dia o Glauco estava presente? O Glauco é quem dava as drogas. A mulher do Glauco, a Bia, também distribuía. O Luan lá, o filho do Glauco, esse foi assassinado, vendia a droga na bandeja, assim, ó. Traficantes mesmo, ali era o ponto de narcotráfico do Santo Daime maior do estado de São Paulo. Era ali. Eu presenciei. Tanto que está no livro Santo Daime Revelado, Drogas, Fraudes e Mentira, o que eu presenciei. Léo Artés é outro, lugar do céu da lua cheia. Não só viu Léo Artés se drogar, como distribuir drogas. E muitas outras pessoas se drogaram lá dentro e incentivar os seus participantes a pitar a tal da Santa Maria, que é maconha, uma droga, só isso. Entendeu? Isso eu presenciei, muita coisa, muitos lugares. Céu do Vale, lá do Walter Dias e da Ana. Eu fui lá quando eles estavam levantando aquilo lá, meu Deus do céu, parecia uma serração, era a marola da maconha. Eu acho que você se drogava só de respirar o ar do lugar, de tanta droga que estava lá. O Walter com aquele pito danado, um charutão desse tamanho. O pessoal ali construindo, tudo enrolando. Na verdade, maconheiro não gosta de serviço. Maconheiro depois do tempo, fica lesado, infelizmente. Então eu presenciei muita coisa, Marcelo. Então, Mas foi lá no Céu de Maria que apareceu, que eu tive a visão da Nossa Senhora Conceição. Interessante, e fora da igreja, né? Isso aqui é o detalhe. Fora da igreja foi onde ela apareceu. O senhor pode relatar para nós como foi? Sim, eu a vi no céu, no seu manto de estrela, e ela falou, retorne o Daime a seriedade com que Irineu caminha. Foi essa uma das missões que ela me deu. Que eu retornasse o Daime a seriedade com que Irineu caminha. Ali começou uma batalha mais intensa. Mas quando eu fui a conhecer os Ceflures, o Santo Daime dos Ceflures, que é aquele Santo Daime fundado pelo Padrinho Sebastião, que foi quem trouxe as drogas e o comércio para dentro do Santo Daime, que maculou a sacralidade do Daime, foi o Padrinho Sebastião. Então, quando eu fui conhecer, eu já fui para conhecer sabendo que era o meu inimigo, que seria essa obra que eu iria fechar ela, para poder melhorar a situação. Agora, lá no Céu de Maria, a Mãe Divina se manifestou e deixou muito mais claro as coisas. O retorne o Daime a seriedade com que Irineu caminha. E me disse, meu filho, agora chegou o momento de você fundar o céu, Nossa Senhora da Conceição. Agora nós vamos aumentar ainda o dinheiro que você já juntou. Vamos lhe dar as terras sagradas que nós te prometemos desde criança. Agora é o momento de você edificar o céu, Nossa Senhora da Conceição. Edificar essa obra. Isso foi num sábado para domingo. Quando foi na segunda-feira, eu encontrei um anúncio no jornal, pequenininho, tamanho de uma unha esse anúncio. Vendo fazenda grande. E um telefone. Mas a intuição me mostrou. Eu falei, é isso aqui, achei. Trabalhava de enfermeiro na época. Aí o pessoal tá ficando louco. Eu falei, achei as terras que eu falava para vocês.
Achei onde é essa aqui. Eu já tinha cantado a bola, sabe? Eu já havia avisado meus colegas de serviço mais íntimos, o Marquinho, o Gomes, o Aloysio, que trabalhavam como enfermeiro comigo. Isso no Corpo de Bombeiros? No Hospital de Enfermagem da Polícia Militar, Sim. São Paulo. Eles trabalhavam ali. Boas pessoas, essas pessoas. O Gomes, gosto muito do Gomes. Pisciano como eu. E aí, já tinha falado que meu coração me mostrava que essas terras seriam no Vale da Ribeira. Lugar que eu nunca tinha posto pé na vida. E aí achei. Aí o Marquinho foi lá, olhou assim, falou, ô Dias, eles me chamavam de Dias, né? Dias, mas você falou que ia ser Vale da Ribeira, que o código desse telefone é 11, 11 é São Paulo. E o Marquinho sempre muito incrédulo, sabe? Manguaceiro que só ele, mas uma boa pessoa. Aí, falou, Marquinho, mas liga lá pra mim. Foi o Marquinho que pegou o telefone e ligou. Discou aquele número, sabe? Aí caiu que era de um senhor de Suzano, seu Sebastião. Aí eu peguei, conversei com ele e falei, então, mas essas terras do senhor, onde que é, como é que... Aí ele falou que era uma fazenda grande, explicou mais ou menos, estava abandonada. E eu falei, mas em que lugar que fica essas terras do senhor? Aí ele falou, Pariquera Sul. E eu disse, Pariquera Sul? Nunca nem tinha ouvido falar, nem sabia desse nome. Falei, Pariquera Sul? Aí o Marquinhos, putz, é Vale do Ribeira, nasci lá. Me lembro até hoje do Marquinhos, bateu a mão na testa, putz, é Vale do Ribeira mesmo, nasci lá. E aí foi na segunda-feira. Na terça-feira, cedinho, eu já estava aqui na fazenda com o seu Sebastião. Porque lá na hora que a Mãe Divina me mostrou as terras sagradas, falou, vou entregar as terras sagradas, que foram separadas para o céu, Nossa Senhora Conceição, eu tive uma visão, Marcelo. Eu sonhei que eu cheguei na frente de uma fazenda, era uma estradinha, eu cheguei na frente, e aí o sol ficou alaranjado, as folhas da mata ficaram verdinha, viva, ficou tudo lindo assim, e veio um araponga e pousou numa árvore do lado e tal, 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 cantou, sabe? Eu tive essa visão, a Mãe Divina me mostrou isso. Então na segunda-feira eu localizei as terras através do jornal, um anúnciozinho, que a intuição mostrou. Até o seu Sebastião falou, nossa, mas ainda está no jornal de hoje? Eu falei, tá, eu estou com ele na mão. Ele falou, nossa, mas saiu sábado cedo, eles colocaram de novo assim de graça, que beleza e tal. Ainda comentou isso aí para você ver. E aí, na terça-feira, cedinho, nós saímos lá de Osasco, com o seu Sebastião, e viemos para cá. E aí, quando chegou aqui, eu disse em frente ali, a entrada, sabe? Não tinha nada, era só mato, viu? Parei, olhei, era certinho que a Mãe Divina tinha me mostrado. Olhei assim, ó. Aí o sol deu um feixe de luz alaranjada em cima da fazenda aqui, que é conhecido como o sol das almas. O sol das almas, fica tudo amarelo, lindo, sabe? E as folhas verdes vivas, todas as cores ficam vivas. Aí veio um araponga e pousou bem do lado ali, tal, tal, cantou, sabe? Eu vi. Falei, é aqui mesmo. E aí... O senhor começou o trabalho do Céu Nossa Senhora da Conceição. Foi. Qual é a missão do Céu Nossa Senhora da Conceição? Trazer a nova era para a humanidade. Como? A construção de um mundo bem melhor. Despertar o ser dentro daqueles que ainda vivem no terra. Retornar à santidade da ayahuasca, que é a principal ferramenta espiritual que a humanidade tem acesso agora. A principal missão do céu dessa Senhora Conceição é fazer da humanidade uma humanidade mais consciente, uma humanidade feliz. Essa é a nossa missão. O Céu Nossa Senhora da Conceição foi fundado quando? No dia 13 de dezembro de 2003, nós inauguramos aqui. Por que essa data? Pode ser dito? Pode. Pode. Na verdade, porque foi a data que nós terminamos aqui a igrejinha para poder inaugurar. Depois fiquei sabendo que era o dia da Nossa Senhora da Conceição, né? Foi o que me falaram na época. É essa a data? Na cultura católica é dia 8, mas na cultura maia é. Dia 13, né? De Quetzalcoatl, que Isso. é Nossa Senhora da Conceição e o Mestre Jesus. Isso, dia 13. Interessante, foi tudo assim em cima. Eu sabia só que tinha que ser dia 13.
Não procurei saber o porquê, mas tinha que ser dia 13. 13 de dezembro de 2003, nós inauguramos isso aqui, lotado de gente. Gente, não tinha cimento, a igrejinha, aquela minha casinha ali, é uma casinha de barro, né? Hoje eu moro melhor um pouco. Mas a igrejinha antiga é de barro ainda. E não tinha cimento nenhum, né, Juninho? Nos caminhos, o pessoal ia buscar fazer um xixi lá fora, uma limpeza, ficava atolado no meio do caminho, nós tínhamos que ir lá desatolar o cidadão de barro até no meio da coxa. Foi maravilhoso aquelas épocas, sabe? Muita gente veio, a libertação das drogas acontecendo assim, centenas de pessoas, as pessoas conhecendo a luz, pessoas que tomavam daime ou ayahuasca há 20 anos vieram conhecer a luz conosco. Até então não sabia como era de fato. Anos dourados, Marcelo, anos dourados. O senhor no início tinha um projeto já de Daime para Todos, com a doação Sim. de mudas de Jaguba e Chacrona. Sim, já antes mesmo da construção ter terminado a fazenda, eu já falava disso, deixei registrado isso, que é o projeto Daime para Todos. E o senhor então doou mudas de Jaguba e Chacrona. Aproximadamente 1 milhão de mudas gratuitas para o Brasil, dentre mudas de Jaguba e mudas de Chacrona. E qual o propósito dessa atividade, dessa missão? Por que doar as mudas? Para que as pessoas pudessem produzir sua própria ayahuasca e dessa forma não ser explorado por aqueles que tinham acesso à ayahuasca. Porque no início dessa igreja aqui, nesse ponto de luz, Instituto Espiritual do Céu Nossa Senhora Conceição, a ayahuasca estava na mão ou dos Ceflures, que é o falso Santo Daime, ou da União do Vegetal, que é uma outra entidade antiga como os Ceflures, mas que nunca fez nada por ninguém não, sempre pensou só nela mesmo, viu? Ambos usam a ayahuasca para dominar o buscador espiritual. Se você quisesse ayahuasca, você tinha que se sujeitar aos ditames deles. No Santo Daime tinha que pitar maconha. Na União do Vegetal você tem que idolatrar como mestre um monte de gente que não tem o menor potencial para cuidar de si próprio, inclusive. A maior parte deles chegam a estar no ridículo. E você tinha que se sujeitar àquilo ali. Senão você não teria ayahuasca. E aí, na produção maciça de mudas e na distribuição maciça delas, estava dando oportunidade às pessoas terem as mudas para a produção própria do Jaguba e do Chacrona, produzir a própria ayahuasca. Distribuí as mudas e ensinei a eles a fazer ayahuasca, para retirar o cabresto do ser humano, para que ele fosse um ser humano livre. E ainda consolidei tudo isso, eu e a Genicilda, que fundamos essa obra, minha esposa querida, que já faleceu, consolidando tudo isso agora com a realização esse ano, 2011, do Daime para Todos. Tivemos agora o primeiro curso, que entrega o Daime de guarda, onde você tem 1 litro da nossa ayahuasca, que é fortíssima, a R$10 por mês. Todo mês você tem 1 litro, para o uso individual religioso no altar da sua casa. Então isso que está acontecendo agora, na verdade, faz parte de um dos objetivos nobres do céu dessa Senhora Conceição, que eu já havia anunciado lá atrás, que está se cumprindo hoje. No início, como o senhor adquiriu as mudas de Jaguba e Chacrona para fazer a doação a quem viesse buscar? O Ceflures é o seguinte, ele não te arrumava ayahuasca. Não, isso aqui a pessoa tem que ser santificada para ter... Mas se você mostrasse um talão de cheque gordinho, meu filho, você era iluminado na hora, viu? Assim também com as mudas. Ninguém pode ter muda, imagina, mudas do Jaguba, mudas da Chacrona. Só pessoas iluminadas têm condição de ter isso e tal. Mas se tivesse dinheiro, eles te arrumavam um caminhão. Você se iluminava na hora, viu? Então, como eu sempre fui rico, eu tive dinheiro, eu comprei material deles para fazer as mudas. Simples assim, viu, Marcelo? Você pode dizer o local específico do Ceflures que o senhor adquiriu essas mudas? Sim, em 7 barras. Do pessoal que cuida lá é a Paulinha, diretamente do Alfredo Gregório, do Ceflures. Foi eles que me venderam, foi comprado, eu não devo nada a esse povo, mas nem um obrigado, porque eu paguei. Foi vendido as mudas, viu? O senhor lembra o valor financeiro? Não lembro. Considerei que lá um preço baixo, mas pra mim, entendeu, né? Era bem carinho na época, para falar a verdade, um preço bem... Mas eu paguei e formei milhares de mudas, de pés. Desses pés eu formei milhões de mudas, foi que eu distribuí para
para a humanidade. O senhor adquiriu, então, financeiramente as mudas e depois doou sem nenhum custo. Eu adquiri financeiramente as mudas. Dessas mudas, formei milhares de outras, milhões de outras. E essas milhões de mudas foi que eu doei, nós doamos gratuitamente para a humanidade. E ainda doamos até hoje, Marcelo. E essa doação, ela ocorria e ocorre com o registro do nome das pessoas que levaram, a quantidade? Foi registrado, né, Júnior? Boa parte, né? Porque muita gente veio aqui de caminhão, caminhonete, mas enchia o caminhão, a caminhonete dela, e ela ia fazer seu plantio. Agora, aquelas que iam pelo correio, por exemplo, foi registrado. Sim. Então tem registro, sim. O senhor chegou a pensar na possibilidade de que alguém poderia fazer o uso errado com essas plantas? Claro, eu não nasci ontem. Eu sei que, olha, na verdade é o seguinte, Marcelo, 2% da humanidade é ruim. Ao contrário do que as pessoas pensam que a humanidade é perversa, só 2% da humanidade é malvada de fato. Se você vai na polícia, você vai descobrir que de cada 100 policiais, só 2 realmente é nefasto. É malvado por dentro. Agora, esses 2% faz parecer que os 98% restantes da polícia não prestam. Isso se aplica a toda a humanidade. Só 2% da humanidade realmente é nefasta, malvada. 98% ou é indeciso ou sofre influência desses 2%. Então, 2% dessas pessoas que receberam as mudas vão usar com drogas, vão usar isso para coisas que não prestam, vão querer produzir mais mudas para poder vender e ganhar dinheiro, comercializar com sagrado, que é o que nós combatemos mesmo. 2%, mas 98% vai aproveitar, bem aproveitado, essas bênçãos que nós temos. Certo. E a ayahuasca, que o senhor começou os trabalhos, ela vinha da onde? A primeira ayahuasca que tive aqui, na verdade, era um refúgio que me vendia o Fernando Dini, do Céu Sagrado de Sorocaba, a R$35. Ela era um refúgio, uma ayahuasca que não prestava. Na minha mão funcionava, na dele ele já vendia porque não funcionava. Essa é a mais pura verdade. O Fernando começou me vendendo uma ayahuasca que tinha lá, estocada, um lixo de ayahuasca. É que eu dava um jeitinho dela funcionar. Mas foi a R$35. E nós já inauguramos os trabalhos aqui. Sempre foi a R$7, né, Júnior? Sempre, já inauguramos a R$7 e mantemos até hoje. Entendeu? Mas rapidamente eu fui achando os meios, o Papai do Céu foi me conduzindo aos meios de como conseguir grande quantidade de ayahuasca, melhores ayahuasca. E hoje nós temos a melhor ayahuasca do mundo. E a R$10 o litro. Gente, um copinho de 50 ml da ayahuasca daqui, você vira uma noite de trabalho, viu? Você, Marcelo, ontem você comungou um copinho dela. Não foi? Um copinho de 50 ml da ayahuasca daqui, te abre os canais inteiros, meu filho. Te deixa aberto mesmo. É luz. R$10 o litro, viu? Uma ayahuasca dessa. Hoje eles estão vendendo a ayahuasca lá a R$80. Uma ayahuasca tem que tomar de copo assim, ó. A daqui é um copinho de 50 ml e é R$10. Que aliás nem é vendido o litro. É uma mensagem. Você se associa ao céu Nossa Senhora Conceição. Uma mensalidade, R$10 por mês de mensalidade. E como cortesia eu te cedo para o uso religioso e individual no altar de sua casa, 1 litro da nossa ayahuasca todo mês. Simples assim, viu? Tem um pessoal que está louco com isso. Tão desesperado, porque vai desestruturar eles. Eles estavam cobrando mensalidades, que nem a União do Vegetal, que vive das mensalidades cobradas, que são altas, não tem nada de barato as mensalidades dela. Se a pessoa antes não queria pagar aquelas mensalidades, não tinha ayahuasca, agora tem, porque eu estou fornecendo. O Santo Daime lá, que está R$30, R$35 um trabalho, 25 a 35 um trabalho, explora as pessoas, agora não tem quem vai lá, porque eles pegam aqui a ayahuasca, para usar na maneira certa, correta, a maneira respeitosa, séria, sabe? E o uso religioso no altar de sua casa. 2% dessas pessoas, Marcelo, vão também usar essa ayahuasca da forma errada. Eu sei disso.
Mas eu não posso prejudicar 98% de boa gente por causa de 2% safados. Aquela história que o justo paga pelo pecador é coisa de igrejas, viu? Não é coisa de Deus.